Graça e a paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos mais uma vez aqui para a Escola Bíblica Dominical, parte 2, e nós estamos falando hoje a respeito sobre a vida no tempo de Jesus. Só que desta feita nós vamos falar a respeito das línguas, quais os idiomas que eram praticados na época de Jesus, qual era a língua que era mais comentada. Na primeira infância, a criança aprendia que língua, os pais tinham desejo das crianças aprenderem qual o tipo de idioma. Então vamos lá, praticamente nós temos 4 idiomas amplamente usados na Palestina. Vamos começar com o aramaico. Por que o aramaico? Porque o aramaico era a língua que Jesus falava, que Jesus pregava. Tanto é que a estrutura das frases de Jesus, no texto original, a gente vai ver mais em aramaico. O vocabulário de Jesus também era em aramaico. O aramaico era uma língua que se aprendia desde a infância. Os primeiros passos da criança, no aprendizado, qual era a língua que ela aprendia? O aramaico. E qual era a língua que era usada no dia a dia? O aramaico. E qual era a língua que era usada no seio da família? O aramaico. Depois nós temos uma outra língua, que é a língua hebraica. O hebraico é um idioma litúrgico judaico. As crianças aprendiam, não era para falar na família, mas na escola da sinagoga, estudando as escrituras. Então, quando estudava as escrituras, ela tinha que ter conhecimento do hebraico. E pelo conhecimento dos textos da Torá, Jesus também falava em hebraico. O Império Romano tinha 2 idiomas. Nós sabemos, o latim e o grego. O grego foi a língua que Jesus falou quando estava com Pilatos. Naquele momento, o texto que ele fala com Pilatos era em grego. O grego era uma língua franca, com papel semelhante ao inglês nos dias de hoje, sendo usado o grego em documentos, quando se fazia contratos. A língua que se utilizava era o grego. Para assuntos jurídicos, assuntos legais, utilizava também o grego. Então, permitia falar em toda a região. Quando as pessoas queriam comunicar, uma comunicação mundial, como o inglês é hoje, onde você for, as pessoas falam inglês. Pois é, naquela época, o que dominava era o grego. E os pais tinham um orgulho que os filhos aprendessem grego para subir na vida. Meu filho, você tem que aprender o grego. Você quer crescer na vida? Estude grego. Como hoje a gente diz, o idioma mundial é o inglês. Para você crescer na vida, aprenda inglês. Não é provável que Jesus tivesse estudado o latim. Não é provável. Não é? Porque a gente não vê Jesus empregando o latim em suas conversas, nem também em suas pregações. Por isso que não é provável. Na verdade, Jesus era poliglota. Jesus falava diversas línguas. Jesus tinha noção de grego, porque quando o povo permaneceu ali, deixou marcas na região durante a ocupação dos macedônios. Jesus tinha noção também de latim, porque era um idioma dos conquistadores romanos, muito embora a gente não veja Jesus falando em latim nem pregando em latim, mas no dia a dia Jesus falava mesmo, era aramaico. Isso mesmo, a língua que Jesus falava era o aramaico, que era a língua do povo judeu, não é isso? Agora, se disserem para você, Jesus falava árabe, nem pensar. Não existia a pronúncia do árabe no tempo de Jesus, porque o árabe, a língua só se tornou dominante na região a partir do século VII. Agora, meus irmãos, que a gente viu a parte dos idiomas, e a gente sabe como era que se manifestavam os idiomas no cotidiano da família, quando as crianças davam os primeiros passos, nos contratos, nas questões legais, no dia a dia, a língua que Jesus falava, a língua que o povo judeu falava. Agora nós vamos para as profissões. Na época de Jesus, na Palestina, a principal forma de profissão, sabe qual era? Você pensou em pesca? Não, não era pesca, era o artesanato. Tanto é que o fabricante, ele mesmo fabricava e ele vendia suas mercadorias aos clientes. E naquela época, todos deveriam
ter uma profissão. Todos deveriam exercer uma profissão. O cidadão de mérito, o cidadão que a pessoa olhava e dizia assim, é louvável um cidadão, ele tinha que ter uma profissão. E essa profissão era profissões que eles fabricavam e vendiam. Aquela pessoa que não tivesse uma profissão era tratada com extrema repulsa, né? Preguiçoso, não era vista com bons olhos. Agora tem outras profissões também. Se a gente for ver a questão de Paulo, Paulo era fabricador de tendas, isso mesmo. Paulo, sendo doutor da lei, sendo um escriba, não é? Ele tinha a profissão, ele fabricava tendas e também vendia essas tendas. Mas nós temos outras profissões também na região. A gente tinha, por exemplo, uma profissão que se destacava, era fabricante de prego, comerciante de linho, padeiros, curtidor, copista, fabricante de sandália, arquiteto também. A gente tinha assim amplamente difundido a arquitetura, porque Roma queria construir, tinha uma atenção maior para a construção. Então o arquiteto ele se destacava, o comerciante de betume, o alfaiate, pescador. Agora tinha algumas profissões que eram desprezíveis, né? Qual era essa profissão, pastor, que era desprezível? A profissão de tecelão, isso mesmo. Tecelão era uma profissão que era desprezível. Veja só, os principais produtos fabricados na província da Síria, que exercia forte influência sobre Jerusalém naquele período, eram os artigos de lã, como tapete, cobertores, tecidos e também unguento e também resina e perfumaria. Usava bastante. Olha só que curiosidade boa, a família herodiana investia muito em construções, né, fazendo que a construção, a indústria da construção expandisse por Jerusalém. Então era algo também que era muito bem vista, eram os engenheiros, né, os arquitetos, se bem que não existia naquela época a profissão engenharia, mas existiam pessoas, não é, que entrava na profissão como se engenheiro fosse, mas eram os pedreiros que faziam de fato esse tipo de trabalho. Também era considerado artífice. Sabe qual a função? O médico. O médico naquele período era um artífice. Em cada região teria que ter um médico, em cada povoação teria que ter um médico, isso era muito louvável. Havia também barbeiros, lavadeiras de roupa, que era uma ocupação na maioria das mulheres. Havia também, sabe o quê? Lavadeiros profissionais, homens que lavavam as roupas como profissão. E em relação ao templo, existiam profissões também no templo. Não era de pastor, não era de pastor, não era de bispo, também não era. Sabe qual era a profissão que se destacava no templo? Era aqueles trocadores que ocupavam em trocar dinheiro, os cambistas que faziam negócio no templo. Aquilo era uma profissão. Então, olha que dado interessante. Todo israelita, rico ou pobre, que tivesse chegado à faixa etária dos 20 anos, ou já passado dessa idade, deveria pagar na igreja, né, ao sagrado tesouro, quando se fazia o recenseamento da população, metade de um ciclo como oferta ao Senhor. E ele fazia isso aonde? Ele pagava quem? Aos cambistas. Eles iam lá no templo e pagavam aos cambistas. Eles pagavam, sabe quanto? Meio ciclo como oferta ao Senhor, o que equivale mais ou menos a R$20 nos dias de hoje. E os cambistas, aqueles que foram expulsos, né, do templo, os vendilhões do templo, aqueles que eram negociadores que forneciam produtos para negociar, eram eles que forneciam meio ciclo, né? Era eles que exigiam o ágio, era eles que recebiam os judeus em grande parte do mundo, vindo de Jerusalém, durante as festividades, eles estavam ali para poder pegar o tributo do pagamento, como resgate da moeda hebraica. Isso mesmo. Então veja que era uma profissão também, não é? Também se recorria aos cambistas para fins de câmbio geral, troca de moeda, né? Troca de dinheiro, e eles estavam lá também fazendo isso na igreja, no templo. Meus irmãos, nós vamos parando por aqui, mas domingo que vem nós temos a parte 3, muito interessante, vamos falar sobre as classes sociais. Deus abençoe vocês.
nessa escola bíblica dominical. Meu nome é Wesley Lima, pastor da Segunda Igreja Batista em Águas Claras, Brasília, Distrito Federal. Deus abençoe vocês e um grande beijo no coração. Tchau, tchau.